Hoje, você vai conhecer a trajetória de um dos jogadores mais icônicos que já vestiu a camisa do Botafogo, o lendário Loco Abreu. Mais do que um simples atacante, Abreu conquistou o coração da torcida alvinegra com sua garra, estilo único e personalidade marcante dentro e fora dos campos. Ele não só fez história com gols decisivos, mas também com sua liderança e carisma. A jornada desse jogador uruguaio pelo Botafogo foi repleta de momentos memoráveis, deixando um legado que vive até hoje entre os torcedores. Prepare-se para relembrar cada detalhe da passagem de Loco Abreu pelo futebol brasileiro e entender como ele se tornou um verdadeiro ídolo no clube. Sebastián Loco Abreu nasceu no dia 17 de outubro de 1976, em Minas, no Uruguai. Desde muito jovem, ele demonstrou paixão pelo futebol e logo chamou a atenção por seu talento como atacante. Começou sua trajetória nas categorias de base do Defensor Sporting, um dos clubes tradicionais do futebol uruguaio. Foi lá que Abreu começou a mostrar o estilo de jogo que o tornaria famoso, um centroavante alto, forte, com excelente capacidade de finalização e uma personalidade marcante. Em 1994, aos 18 anos, Abreu fez sua estreia profissional pelo Defensor Sporting, e rapidamente se tornou um dos principais jogadores da equipe. Seu talento chamou a atenção de clubes do exterior, e não demorou muito para que ele recebesse convites para jogar fora do Uruguai. O primeiro grande salto em sua carreira aconteceu em 1996, quando foi contratado pelo San Lorenzo, da Argentina. Em seu novo clube, Loco Abreu manteve a boa fase e começou a construir uma reputação como um goleador nato. Suas atuações o transformaram em uma figura popular na Argentina, onde seu estilo de jogo e sua excentricidade começaram a se destacar. Após uma temporada bem-sucedida no San Lorenzo, Abreu passou por vários clubes ao redor do mundo, o que se tornaria uma característica marcante de sua carreira. Ele jogou em equipes de países como Espanha, México, Brasil, Grécia e Israel, acumulando experiências e títulos em ligas internacionais. Durante esse período, Abreu mostrou sua versatilidade e capacidade de se adaptar a diferentes estilos de jogo, sempre mantendo sua fama de goleador. Ele passou por clubes como Deportivo La Coruña, Real Sociedade, Nacional, Cruz Azul e América MX. Apesar de muitas vezes ser visto como um nômade do futebol, Abreu manteve sua consistência em termos de gols e contribuições importantes para suas equipes. O apelido Louco, surgiu nessa fase de sua carreira, por conta de seu estilo imprevisível e, muitas vezes, arriscado de jogar. Ele se destacava por fazer jogadas inusitadas, por tomar decisões ousadas em campo e, claro, por sua famosa cavadinha ao cobrar pênaltis. A jogada, que envolve bater a bola com um leve toque por cima do goleiro, era uma de suas marcas registradas, e embora arriscada, muitas vezes o consagrava como herói das partidas. Além de sua carreira em clubes, Abreu teve uma participação importante na seleção uruguaia. Estreou pela Celeste em 1996 e, ao longo dos anos, se firmou como um dos principais atacantes do país. Abreu participou de torneios importantes, como a Copa América e as eliminatórias da Copa do Mundo, sendo uma peça fundamental na equipe durante várias campanhas. Sua liderança em campo e sua habilidade de marcar gols em momentos decisivos fizeram dele um dos ícones do futebol uruguaio. Foi em 2010, porém, que Abreu encontrou o clube que mais marcaria sua carreira, o Botafogo, do Rio de Janeiro. Naquele momento, o Botafogo precisava de uma figura carismática e decisiva para liderar o time, e Abreu se encaixou perfeitamente nesse papel. Sua chegada ao futebol brasileiro foi cercada de expectativas, tanto pela torcida botafoguense quanto pelos adversários. Com uma carreira já consolidada e com uma bagagem internacional impressionante, Abreu chegou ao Brasil para se tornar uma verdadeira lenda. A transferência de Abreu para o Botafogo foi uma das mais marcantes do futebol brasileiro naquele ano. O clube carioca atravessava um momento de reconstrução e precisava de um nome de peso para comandar o ataque. Loco Abreu, com sua experiência, gols e estilo irreverente, rapidamente se transformou em um ídolo alvinegro. Já em sua estreia, o uruguaio mostrou que seria uma peça-chave na equipe, marcando gols e cativando os torcedores com seu carisma. Por mais que tivesse se tornado uma figura de destaque em outros clubes, foi no Botafogo que Abreu alcançou o auge de sua popularidade. No Brasil, o atacante encontrou um lugar onde poderia não apenas brilhar em campo,
mas também deixar um legado duradouro. Sua personalidade vibrante, combinada com suas habilidades técnicas, fez dele o jogador que o Botafogo precisava naquele momento. A partir de sua chegada, o time passou a contar com um líder dentro e fora de campo, alguém que inspirava confiança e levava a torcida ao delírio. Após sua chegada ao Botafogo em 2010, Loco Abreu rapidamente se tornou o centro das atenções. O jogador uruguaio, já reconhecido por sua personalidade marcante e suas jogadas ousadas, assumiu um papel de protagonista no time carioca. E foi nesse cenário que ele proporcionou alguns dos momentos mais inesquecíveis para a torcida botafoguense, consolidando seu status de ídolo. Sua estreia com a camisa alvinegra ocorreu em um clássico contra o Vasco da Gama, e logo nos primeiros jogos, Abreu demonstrou que seria um jogador decisivo para o Botafogo. Seu jeito irreverente e seu faro de gol logo conquistaram a confiança da torcida, que via nele o símbolo da garra e determinação que tanto valorizam em seus ídolos. Porém, foi na final do Campeonato Carioca de 2010 que Loco Abreu selou seu nome na história do clube de forma definitiva. Na decisão do estadual daquele ano, Botafogo e Flamengo se enfrentaram em um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. O palco era o Maracanã, e a partida prometia ser eletrizante. O jogo estava empatado, e a disputa foi para os pênaltis. Quando chegou a vez de Loco Abreu bater, o estádio prendeu a respiração. E foi ali, diante de uma das maiores torcidas do Brasil, que o atacante mostrou por que era chamado de Loco. Abreu optou por cobrar o pênalti com sua famosa cavadinha, uma jogada arriscada que surpreendeu o goleiro Bruno e selou a vitória do Botafogo. O gol, considerado por muitos como uma das jogadas mais ousadas da história recente do futebol brasileiro, deu ao Botafogo o título de campeão carioca e imortalizou Loco Abreu como um verdadeiro herói do clube. Essa cavadinha se tornou um símbolo de sua passagem pelo Botafogo. Não foi apenas a técnica utilizada na cobrança, mas também a confiança e a ousadia que ela representava. Loco Abreu sempre foi um jogador que se destacava pela coragem de fazer o inesperado, e esse momento no Maracanã encapsulou sua essência como jogador. Os torcedores adotaram a jogada como um símbolo de seu ídolo, e até hoje ela é lembrada com carinho pelos alvinegros. Além desse momento inesquecível, Abreu também teve uma participação significativa nas campanhas do Botafogo nas competições nacionais. Ele foi fundamental para garantir vitórias importantes no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, sempre mostrando sua capacidade de decidir jogos com gols decisivos. Sua liderança em campo também era evidente. Não era raro vê-lo orientando seus companheiros, motivando o time e demonstrando seu comprometimento com o sucesso do clube. Outro ponto marcante da passagem de Abreu pelo Botafogo foi sua relação com a torcida. Carismático e acessível, ele logo se tornou um ídolo popular. Os gritos de "Louco! Louco! Louco!" ecoavam no estádio a cada vez que ele entrava em campo. Esse carinho da torcida foi retribuído com empenho e dedicação dentro de campo. Abreu sempre fez questão de demonstrar seu respeito e sua gratidão pelo apoio que recebia. Ele se conectou com os torcedores de uma maneira única, algo que poucos jogadores conseguem fazer. Mesmo após deixar o Botafogo em 2012, sua conexão com o clube e com a torcida permaneceu forte. Abreu sempre se declarou apaixonado pelo time e pelos torcedores, e até hoje mantém um vínculo especial com o Botafogo. Sua passagem pelo clube deixou um legado que vai além dos títulos e dos gols. Ele se tornou um símbolo de amor ao futebol e de identificação com as cores alvinegras. Além dos momentos decisivos em campo, é importante ressaltar que Loco Abreu também desempenhou um papel fundamental na reconstrução do Botafogo. O time atravessava uma fase de reformulação, e a presença de um jogador com a experiência e o carisma de Abreu ajudou a levantar a moral do clube e a criar um ambiente mais positivo no vestiário. Ele trouxe consigo a mentalidade vencedora adquirida em sua longa carreira e ajudou a transformar o Botafogo em um time mais competitivo. Após 3 anos de grandes momentos e muita emoção com a camisa do Botafogo, a relação entre Loco Abreu e o clube chegou ao fim em 2012. A despedida de Abreu não foi fácil para a torcida, que já o tinha como um dos maiores ídolos da história recente do clube. Mesmo com a saída, seu impacto no clube permaneceu forte, e ele continuou sendo uma figura importante na memória alvinegra. Em sua última temporada pelo Botafogo,
Abreu ainda mostrou o mesmo empenho e carisma que o consagrou como ídolo, mas com o passar do tempo, novos desafios surgiram para o clube e para o próprio jogador. Com a chegada de outros atacantes e mudanças na direção técnica, Abreu acabou perdendo espaço no time titular, o que culminou em sua transferência para o Figueirense em 2012. A saída, no entanto, não apagou o carinho da torcida por ele, e tampouco diminuiu sua importância no clube. O legado de Loco Abreu no Botafogo não se resume apenas aos gols ou aos títulos conquistados. Ele foi um dos responsáveis por trazer de volta a confiança à torcida alvinegra, que enfrentava anos difíceis de pouca expressão no futebol brasileiro. Seu estilo irreverente, sua liderança em campo e seu carinho pela torcida fizeram com que ele se tornasse um verdadeiro símbolo de resistência e superação. O grito de Louco! 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 Ecoava pelos estádios a cada vez que o atacante entrava em campo, e esse grito se transformou em um símbolo de amor e dedicação ao clube. Mesmo após sua saída, Loco Abreu sempre manteve uma ligação forte com o Botafogo. Em diversas entrevistas, ele declarou que o Botafogo era um dos clubes mais especiais de sua carreira, e que a relação com a torcida alvinegra era única. Em 2019, o jogador chegou a voltar ao Brasil para participar de um amistoso de despedida no Engenhão, vestindo mais uma vez a camisa do Botafogo e sendo ovacionado pelos torcedores. Além de seu papel como jogador, Loco Abreu também ajudou a moldar a identidade do Botafogo no cenário futebolístico brasileiro. Durante sua passagem, o clube se tornou mais competitivo, e Abreu foi fundamental para criar uma mentalidade vencedora dentro do elenco. Ele foi um dos líderes do time em um período de transição, onde o Botafogo estava se reerguendo e lutando para voltar a ser uma das grandes potências do futebol brasileiro. A passagem de Abreu pelo Botafogo também é marcada pelo seu comportamento fora de campo. Sempre próximo da torcida e da imprensa, ele nunca deixou de expressar sua gratidão pelo carinho que recebia. Seu jeito descontraído e acessível fez com que ele se tornasse uma figura querida não apenas pelos torcedores alvinegros, mas também por fãs de futebol de outros clubes. Loco Abreu, com sua personalidade cativante, transcendeu as cores do Botafogo e se tornou um ícone do futebol brasileiro. Em termos de legado, Abreu deixou mais do que apenas recordações de gols e títulos. Ele inspirou uma nova geração de torcedores e jogadores a acreditarem que o Botafogo poderia voltar a ser grande. Seu nome continua a ser mencionado em conversas sobre os maiores ídolos da história do clube, e até hoje, seu espírito competitivo e sua paixão pelo futebol são lembrados pelos alvinegros. Depois de sua saída do Botafogo em 2012, Loco Abreu deu continuidade à sua carreira de uma maneira que já era característica, viajando pelo mundo e se aventurando em diferentes clubes e países. O atacante, conhecido por sua personalidade nômade no futebol, somou mais clubes ao seu currículo, mantendo o espírito aventureiro e a paixão pelo esporte que sempre o definiram. Sua primeira parada após deixar o Botafogo foi no Figueirense, onde teve uma passagem breve. Apesar de não ter tido o mesmo impacto que teve no clube carioca, Abreu continuou sendo uma referência no ataque, atraindo a atenção de outros clubes, tanto no Brasil quanto no exterior. Logo após sua breve passagem pelo Figueirense, ele voltou ao Nacional do Uruguai, clube pelo qual sempre manteve um carinho especial. Foi no Nacional que ele se destacou nas competições nacionais e internacionais, consolidando ainda mais sua reputação como ídolo no futebol uruguaio. Nos anos seguintes, Loco Abreu seguiu sua trajetória por diferentes equipes ao redor do mundo. Ele passou por clubes como Rosário Central, no futebol argentino, e Aucas, no Equador. Sempre carismático e motivado, Abreu manteve seu estilo peculiar dentro de campo, conquistando a torcida por onde passava. Ele também teve uma experiência breve no futebol europeu, jogando na Grécia pelo Aris Thessaloniki, onde acrescentou mais uma experiência internacional ao seu vasto currículo. Um dos capítulos mais interessantes de sua carreira foi sua passagem pelo futebol chileno. Jogando pelo Audax italiano, Loco Abreu se tornou um dos jogadores mais queridos do país, destacando-se tanto pela sua qualidade técnica quanto pelo seu carisma fora de campo. Mesmo em clubes menores, ele continuou mostrando a mesma garra que o tornou famoso, contribuindo de forma significativa para as campanhas de suas equipes e se mantendo competitivo, mesmo com o passar dos anos.
Abreu também fez história no futebol mundial ao ser reconhecido como o jogador que mais vezes trocou de clube na história do futebol, com mais de 30 transferências durante sua carreira. Essa façanha, que demonstra sua versatilidade e paixão pelo futebol, fez dele uma lenda única no esporte. Sua capacidade de se adaptar a diferentes culturas, estilos de jogo e desafios em novos clubes é algo que poucos jogadores na história conseguiram realizar com tanto sucesso. Apesar de ter jogado em inúmeros clubes e ligas ao redor do mundo, Loco Abreu nunca perdeu seu vínculo com a torcida botafoguense e com o futebol brasileiro. Sempre que questionado sobre os melhores momentos de sua carreira, ele fazia questão de mencionar seu período no Botafogo e o carinho que sempre sentiu pelos torcedores do clube. Em várias entrevistas, ele declarou que o Botafogo tinha um lugar especial em seu coração e que o tempo que passou no Rio de Janeiro foi um dos mais marcantes de sua vida. Nos últimos anos de sua carreira, Abreu se aventurou no futebol paraguaio, boliviano e até em ligas menos conhecidas, como a de El Salvador. Mesmo já próximo da aposentadoria, ele continuava atuando com o mesmo entusiasmo que tinha no início de sua carreira. Seu amor pelo futebol o manteve ativo por muito mais tempo do que a maioria dos jogadores de sua geração. Abreu jogou até os 44 anos, encerrando sua carreira no Sudamérica, do Uruguai, em 2021. O legado de Loco Abreu não se limita aos seus gols ou aos clubes pelos quais passou. Ele se destacou como uma figura única no futebol mundial, tanto pela sua ousadia em campo quanto pela sua jornada incansável por novos desafios. Sua famosa cavadinha, sua postura irreverente e sua capacidade de criar conexões com torcedores em diferentes países o tornaram um jogador lendário. Abreu foi muito mais do que um simples atacante, ele foi um símbolo de paixão pelo futebol e de resiliência. Agora, com sua aposentadoria consolidada, Loco Abreu pode olhar para trás e ver uma carreira que poucos jogadores poderiam imaginar. Ele não foi apenas um goleador ou um ídolo em um único clube, mas uma lenda global que passou por mais de 30 clubes, deixando sua marca em cada um deles. Sua história será lembrada por gerações, e seu nome continuará sendo sinônimo de coragem, ousadia e amor pelo esporte. A trajetória de Loco Abreu no futebol é um exemplo raro de persistência, ousadia e amor pelo esporte. Desde seus primeiros dias em clubes menores até suas conquistas com a camisa do Botafogo e suas aventuras por diferentes continentes, Abreu nunca deixou de mostrar seu espírito destemido e sua paixão pelo jogo. Sua famosa cavadinha e sua habilidade de criar momentos memoráveis em campo são marcas indeléveis de sua carreira. Mais do que títulos ou gols, Abreu conquistou o coração de torcedores ao redor do mundo. Sua passagem pelo Botafogo foi especial, mas ele também deixou sua marca em diversos clubes e países, criando uma conexão única com o público. Ele foi um jogador que soube viver intensamente cada desafio, sem medo de se reinventar, sempre buscando novas histórias para contar. Agora que Loco Abreu se despediu dos gramados, sua lenda continua viva. O impacto que ele teve no futebol, especialmente no Botafogo, será lembrado por muito tempo. Sua coragem em fazer o improvável, em apostar tudo em uma jogada ousada, reflete o que há de mais apaixonante no futebol, a capacidade de surpreender e inspirar. Se você gostou dessa história e quer conhecer mais sobre as lendas do futebol, deixe seu comentário abaixo, compartilhe este vídeo com seus amigos e continue acompanhando nossos vídeos. O futebol é feito de grandes momentos, e juntos vamos relembrar muitos deles.